E nosso querido amigo, nosso irmão, Andrei Martyanov, está aqui conosco. Bem-vindo, Andrei. Foi um prazer. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Você pode seguir Andrei Martyanov em seu canal no YouTube, SmoothieX12, mesmo nome Andrei, SmoothieX12. Você também pode ver o site dele logo abaixo do nome e segui-lo por lá também. Deixe-me começar, Andrei, com o que está acontecendo na Europa. Uma espécie de caos, como sempre. De um lado temos os britânicos e os alemães, e do outro vemos Orbán comentando sobre o assunto. Vou mostrar dois trechos, um do chefe de defesa do Reino Unido e outro de Orbán, para vermos a diferença entre seus pontos de vista. O histórico da Rússia mostra a disposição de Putin em atacar estados vizinhos, incluindo suas crianças e populações civis. A liderança russa deixou claro que deseja desafiar, limitar, dividir e, em última instância, destruir a OTAN. Uma nova era para a defesa não significa apenas que nossas forças armadas e nosso governo devam agir, como já estamos fazendo. Significa que toda a nossa nação deve agir. E para isso, precisamos contribuir para a conversa nacional e trazer essas questões para o centro do debate público. Assim como acontece com nossos aliados em muitos países. Aqui está o Orbán. E dá para ver uma ideia totalmente diferente do que está acontecendo. Houve uma ilusão, sustentada por muitos de vocês nos últimos 2 ou 3 anos. Junto com políticos liberais e burocratas de Bruxelas, vocês criaram a ideia de que é possível financiar a guerra na Ucrânia sem tirar dinheiro do bolso dos cidadãos da União Europeia. Foi um engano. Vocês foram enganados, quero dizer, os ocidentais, vocês foram enganados. Na Europa Central, ninguém levou isso a sério. Nós não somos tolos. Pensamos que se você quer financiar uma guerra, tem que pagar por ela. Houve uma ilusão criada pelos líderes e aceita por vocês, a de que é possível financiar a guerra e a reconstrução na Europa sem tirar dinheiro do bolso dos cidadãos europeus, apenas usando os chamados ativos congelados. Isso é uma ilusão. Vocês vão pagar por isso. Todos nós vamos pagar por isso. É uma estratégia ruim, um enorme erro, e todos nós pagaremos por isso. O que estou tentando fazer é manter os húngaros fora dessa loucura e dessa estratégia insana. Quero defender os interesses dos húngaros. Não paguem, não contribuam para a quantia que Bruxelas quer enviar à Ucrânia. Oponho-me fortemente ao envio de dinheiro húngaro para a Ucrânia. Sim, você vê duas interpretações totalmente diferentes sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Um lado está se preparando para a guerra, como eles mesmos dizem, e o outro vê toda a política como uma completa loucura. E Andrei, você acha que a Europa está de alguma forma se dividindo entre leste e oeste? Porque Orbán estava falando desse jeito. Bem, está meio que acontecendo. Sim, a parte oriental é mais tradicional. Eles não perderam completamente o juízo. A Europa Ocidental, como Vladimir Putin explicou corretamente ontem, são subporcos. Eles nem merecem ser chamados de porcos reais, grandes, maduros. São subporcos. E especialmente considerando o fato de que esse marechal do ar do Reino Unido, o Reino Unido nem tem mais forças armadas de verdade, é uma piada, assim como o treinamento militar deles, especialmente o corpo de oficiais. Ele tem sob seu comando cerca de 140 aeronaves de combate, das quais metade nem consegue voar. É isso que o cara comanda, basicamente. Então, quero dizer, sim, ele faz essas declarações enormes e grandiosas. Ele nem sabe o que é o combate aéreo moderno. Nenhum deles sabe. Então, sim, eles precisam, de novo, ouçam, vai aparecer no meu vídeo de hoje, há várias organizações russas de que eu não gosto. Eu realmente não gosto delas. Quero dizer, eu sei quem são essas pessoas, sei o quão pouco profissionais elas são,
E de vez em quando, essas pessoas realmente fazem uma declaração sensata. Por exemplo, se você olhar para o Valdai, que não passa de uma plataforma para Vladimir Putin, ou alguém do primeiro escalão, por assim dizer, da elite política da Rússia, eles vão lá e fazem declarações usando isso como um palco. Mas até um desses caras, Bartusov, quero dizer, ele é um cientista político. Isso significa que ele não tem uma educação de verdade. Mas de repente ele aparece com essa ideia ontem e afirma corretamente que tudo que a Europa faz é imitação. Eles imitam atividade, imitam que tem, sabe, forças armadas. Imitam que tem alguma capacidade industrial ou habilidade para sustentar algo. Não, não tem. Então, todas essas coisas são apenas esses regimes lutando por sua fé. Os europeus vão deixá-los sobreviver. Eu não tenho mais fé nos europeus ocidentais, eles estão bem com qualquer coisa. Quero dizer, até o momento em que estiverem completamente, você sabe, fazendo fila nas sopas comunitárias, enquanto a sua, por assim dizer, classe alta vive às suas custas e continua vivendo bem. É por isso que eles lutam para continuar ricos, continuar eleitos, aproveitar a vida do jeito que entendem. E sim, esse marechal do ar, ou seja lá o que for, o Sr. Narishkin, diretor do SVR, o Serviço de Inteligência Estrangeira, falou hoje com Madame Trevelyan, que é a nova chefe do MI6, o Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido. E como o próprio Narishkin disse à imprensa, foi uma conversa longa. Posso te dizer sobre o que era. Era tudo sobre aquele Vovornio. Se isso continuar, a única coisa de que eles são capazes no Reino Unido é terrorismo. Sabotagem, terrorismo, matar civis. Esse é basicamente o limite da capacidade militar deles. E o terrorismo é a arma dos fracos. Então foi basicamente um aviso para ela de que nós sabemos e os russos sabem quem está por trás dos atos terroristas, incluindo alguns de grande repercussão na Rússia. Isso é a única coisa que eles têm de falar. E sim, eles podem continuar fazendo aquelas declarações grandiosas. Continue and go make those grandiose statements, but they are, as Vladimir Putin correctly stated, they are. Mas eles são, como Vladimir Putin afirmou corretamente, leitões de engorda. E um leitão de engorda não é um leitãozinho. Muita gente não entende isso. Traduzem corretamente como leitãozinho. Um leitãozinho é aquele que acabou de nascer, sabe? Não, um leitão de engorda é um porco entre 4 e 9 meses de idade que é alimentado intensivamente para ganhar muito peso. Então ele está meio termo entre um leitão e um porco adulto. É isso que eles são. Em porcos de meio caminho, certo? Então leitões. E é assim que os russos os veem agora. É exatamente isso que eles são. Mas o argumento é que os europeus estão imitando. Mas quem eles estão imitando? Qual era o objetivo daquele cara em Valdai? Não, é um ponto correto. Eu concordo, eu subscrevo isso. Porque eles imitam. A Grã-Bretanha imita ser uma grande potência, o que está longe de ser verdade. Eles fingem que têm tropas, não têm. E mesmo que tenham, essas tropas são kamikazes. Eles imitam ter forças armadas. Imitam ter estados maiores, como eu já disse. Veja a Alemanha, é um país que está se tornando uma imitação de si mesmo, sabe? A França não existe mais em nenhum sentido nacional. E adivinha? Aqueles franceses, se na próxima eleição lhes derem alguém ainda pior que Macron, eles vão lá e votam nele. Então é isso que eles imitam. Democracia, cultura. So that's what they imitate democracy, they imitate culture. Europe, in their civilizational sense, does not exist anymore. A Europa, em seu sentido civilizacional, não existe mais. A Europa, especialmente a Europa ocidental, como existe hoje, não é a civilização europeia. É basicamente um grupo de elites corruptas que traíram o Ocidente clássico, com todas as suas falhas. Mas veja bem, não foram apenas os brancos cristãos que praticaram escravidão ou genocídio, adivinha? A África, o subcontinente, eles também eram bons nisso, sabe? Então não é bem assim. É só que os europeus eram mais avançados. Havia uma razão para serem mais avançados. Mas a questão é que agora tudo é imitação. Na realidade, é uma fachada. E veja, já escrevo sobre isso há quase 2 décadas.
Até mesmo os Estados Unidos. É imitação. Grande parte disso, sabe? I mean, it's imitation. A lot of it, and so that's all about E então é sobre isso, tipo, você sabe, o mágico de Oz. Não preste atenção no homem atrás da cortina. É isso, fumaça nos nossos olhos, toda essa ilusão de fumaça e espelhos. Mas a realidade, especialmente para a Europa Ocidental, é horrível. Acabou. Essa civilização terminou. E então, é uma longa história, sabe? E há coisas que não podem ser ditas, só podem ser sugeridas. Porque se eu dissesse o que, por exemplo, Vladimir Putin diz e o que está fortemente implícito, haveria uma razão em Washington, D.C. e nas capitais da Europa Ocidental. Porque, obviamente, o propósito estratégico da Rússia é um pouco mais do que apenas derrotar o que hoje é conhecido como o Ocidente unificado, que já não é mais o Ocidente, mas há objetivos maiores. E é algo de natureza global, e tem tudo a ver com aquilo que é bem, o fundamento da civilização. Mas algumas descrições dos fatores que não podem ser declarados abertamente são apenas sugeridas. Ainda assim, as pessoas que sabem entendem. they are merely implied. But people who in the know, they understand. Andrei, it seems that Kirill Dmitriev is going to Miami. Andrei, parece que Kirill Dmitriev vai a Miami para conversar com Steve Viskov. Mas como você acha que essa ideia de dar à Ucrânia uma garantia de segurança, algo como o artigo 5 da OTAN, qual seria a posição da Rússia se eles levantarem esse assunto? Parece que a Rússia não está satisfeita com isso. Não. Ouça, de novo, vamos ser bem claros, porque não dá para continuar contornando o assunto. Ouça, o Larry escreveu sobre isso ontem também. Eles podem continuar falando o quanto quiserem. É como o Doug McGregor disse corretamente. Eles estão falando de torta de maçãs sem maçãs. Até a Rússia dizer sim, nada acontece. Ponto. É só uma imitação de atividade. Isso é o Trump, como o Larry escreveu ontem. Esse é o estilo de diplomacia do Trump, que, claro, nenhum deles entende. Muito provavelmente, o Departamento de Estado não entende. Foi completamente esvaziado por ideólogos e pelos ícones dos belicistas. Então, os Estados Unidos não têm diplomacia em nenhum sentido funcional. Ela simplesmente não existe, obviamente na Europa também, porque aquilo é só um panóptico. É isso que é. Então eles podem discutir o que quiserem. Dmitriev vai aparecer, ele é um enviado, recebe instruções sobre o que dizer e pronto, sabe? E se continuarem jogando esses joguinhos, tudo bem. E de novo, ninguém se importa. É isso que eles não entendem. Então o que vão fazer? Vão atacar a Rússia? Boa sorte com isso. Eles não têm os recursos. They don't have resources, they don't have armies, they don't have anything, The only thing they have. Eles não têm exércitos, eles não têm nada. Sabe, a única coisa que eles têm é a mídia. Só isso. E sempre foi assim. Tipo, cara, não preste atenção no homem atrás da cortina verde. E sim, basicamente estamos discutindo um ele disse, ela disse, só agitando o ar, aqueles baixos decibéis das vozes deles sobre algo que nem conseguem influenciar. Tipo, eu sou o Superman, certo? Vá em frente, me desminta. Tô dizendo, eu sou o Superman. Não, eu sou o Napoleão, sabe? É como se estivéssemos falando sobre Chekhov escreveu, Pavilhão número 6. Acho que falei. Andrei, aqui é o secretário-geral da OTAN. Ele quer garantir que depois de um acordo de paz, se tentar atacar a Ucrânia novamente, a reação será devastadora. E é exatamente assim que estamos elaborando essas garantias de segurança. Então, vamos tentar interpretar sobre o que ele está falando, Andrei. Após qualquer acordo na Ucrânia, não deve restar nada da OTAN por lá. Must be nothing of NATO remaining in Ukraine. Yeah. Again, we are discussing. De novo, não estamos falando de empregos. Rudy é um idiota certificado, um idiota patético. É tudo só conversa. Sabe, estamos falando das ondas de rádio, por assim dizer, a compressão do ar que sai quando eu falo agora. Estou produzindo ondas, obviamente. Você sabe disso. Você é engenheiro, entende de todo tipo de coisa. É só o ar vibrando. Imitação. É isso que é. Quem diabos é o Rudy? O que é a OTAN? O
que eles podem fazer? Foram exibidos como tigres de papel. Não há nada por trás disso. É tipo esse marechal do ar. Eu tenho 148 aeronaves de combate. Metade delas, provavelmente mais, nem voa. São usadas para canibalização, para peças de reposição. Então ele pode dizer o que quiser, essas declarações grandiosas, cheias de falso pathos. Those pathos ridden grandiose statements. It will be devastating response. With what? É uma resposta um tanto surpreendente. Com o quê? Esse é o ponto todo. Com o quê? O quê? O exército da Holanda? A marinha da Noruega? Meu Deus. A Bundeswehr, que vem treinando com recortes de papelão no lugar de fuzis há o quê? 10 anos? Quero dizer, continuamos falando sobre isso, sabe? O teatro kabuki. Não há nada por trás. A Europa não tem nada. Militarmente é impotente. Tem algumas coisas que se passam por forças armadas. A única força real com algum peso estratégico na Europa é a França, porque tem uma dissuasão nuclear independente. E eles realmente têm que rezar para Charles de Gaulle, mas não vão, porque odeiam Charles de Gaulle. Ele foi o último francês verdadeiramente heróico e, sabe, autêntico. Eles não têm mais homens na França, certo? As forças armadas deles são uma piada. A força aérea deles é uma piada, certo? Então, tudo é uma piada. Forças liliputianas. Eles fingem que podem mobilizar pessoas, certo? Que mobilizem 2 milhões. Quando fizerem isso, a Europa já terá deixado de existir. Eles não entendem do que estão falando. É tudo marketing. É tudo, especialmente os europeus. Lavagem cerebral. Quero dizer, a maioria deles é assim. Então, sim, claro, a gente vai fazer, ela fará. E isso significa elite prestigious physically. They feel that the only, Eles sentem que o único obstáculo que a Europa vê na Ucrânia é o próprio Donald Trump e sua administração, Andrei. Porque sabemos que a divisão entre europeus e americanos está se ampliando. E Zelensky, aliás, quando ele fala, eu ouço a voz da Ucrânia. Esses formuladores de políticas na Europa, como eles se sentem em relação ao futuro do conflito? Eis o que Zelensky disse. Na minha opinião, é muito preocupante o que ele está dizendo. in my opinion, it's so much alarming what he's talking about. The United States Os Estados Unidos têm sua própria política. Eles não nos veem na OTAN por enquanto. Tudo em nossas vidas é por enquanto. Talvez essa posição mude no futuro. Talvez alguém perceba que um exército ucraniano forte fortalece a OTAN e não o contrário. Os políticos mudam. Alguns vivem, outros morrem. É a vida. somebody dies, and it's life. Ele está simplesmente dizendo que, em 2029, Donald Trump terá ido embora, está de mais antes de antes. Oh man, that's the only thing they can do. Cara, isso é a única coisa que eles conseguem fazer. São idiotas. De novo, você precisa entender, se olhar de perto para a OTAN, se olhar de perto para o exército deles, para o corpo de oficiais, o corpo de oficiais moderno, essas pessoas são imbecis. Quero dizer, os oficiais deles são uma piada. A única forma de apoiarem a Ucrânia foi por meio dos Estados Unidos, que forneciam a maior parte do apoio. E, essencialmente, os Estados Unidos ficaram sem recursos, porque não tem mais nada. Então, de novo, estamos falando de lunáticos. Estamos falando de pessoas que são, bem, sabe, é como Norma Desmond, em Crepúsculo dos Deuses. Aqui está meu close-up, sabe, quando ela desce as escadas e as pessoas já estão lá com a imprensa e a polícia se preparando para prendê-la. Então, quero dizer, os generais deles são idiotas. Their generals are idiots. They're incompetent cretins, okay? They don't understand balance of Eles são cretinos incompetentes, certo? Eles não entendem o equilíbrio de poder. São totalmente incompetentes. São ignorantes. Olhe para as academias militares deles. É uma piada. Então, o que você espera? O colapso de qualquer tipo de especialização começou na Europa há muito tempo. E agora, como eu já disse, remova alguns obstáculos hoje e a França deixará de existir como um Estado normal. Vai se desintegrar. Nós sabemos como isso vai acontecer. O mesmo vale para o Reino Unido. Eles estragaram tudo de um jeito tão grave que não há retorno.
E militarmente, de novo, eles não são ninguém. Se eles decidirem assim, os endereços, e serei muito honesto com você, os endereços dessas pessoas, literalmente os endereços das ruas, os bunkers onde vão querer se esconder, não vão salvá-los. It's not gonna save them. They all will be killed. They don't understand that. Todos eles serão mortos. Eles não entendem isso porque nunca enfrentaram nada real em suas vidas. São todos aqueles idiotas das supostas universidades de elite que nunca tiveram um emprego de verdade. São políticos que sabem apenas uma coisa: como permanecer eleitos. E agora eles têm esse medo absolutamente justificado de perder o poder e a riqueza que vem com ele junto com suas famílias e seus bajuladores. Eles são controlados. Não, eles não entendem. Eles não entendem a guerra. Eles não entendem o que é um índice composto de capacidade nacional. Eles não entendem essas coisas. Você estuda essas coisas. They don't understand those things. You study those things. You study real military academies. You study them in the... Você estuda academias militares de verdade. Você as estuda em instituições sérias. E o que é uma instituição séria? A Rússia, o Royal United Services Institute, é uma piada. Chatham House. Olhe para aquelas pessoas, são idiotas. Eles não entendem as coisas fundamentais, as coisas tecnológicas, as coisas militares. E o poder militar é a primeira derivada do poder industrial, científico e manufatureiro do Estado. Então posso dizer que vivam com isso. Mas novamente, especialmente depois que Vladimir Putin declarou a intenção, todos nós sabemos que nada pode impedi-los se os russos decidirem eliminá-los, se cruzarem completamente as linhas vermelhas. E eles não farão, certo? Ontem. Okay? Yesterday, Vladimir Putin disse que os mísseis Oreshnik estão prontos para serem implantados. Você sabe, para serem usados dentro de 2 semanas. Eles vão fornecê-los. Andrei, você vê um cenário em que a Rússia realmente precisaria usá-los? Yeah. Again, don't forget. Sim, de novo, não se esqueça. O RS-28 Sarmat que está chegando, bem, na verdade não está chegando, já está em operação. É só que ainda há vários procedimentos que precisam ser declarados. Mas ele não está apenas em capacidade operacional inicial, como esteve por meses. Não, ele já está em serviço de combate. Parte dele, obviamente, está na Bielorrússia. E o Sr. Lukashenko, o trapaceiro que é, tenta levar o crédito, mas ninguém o deixa chegar perto desses sistemas de armas. É um sistema de armas russo controlado pelas forças nucleares estratégicas, que, aliás, recentemente comemoraram seu feriado profissional. Mas o ponto é, ele já está em serviço, na linha de frente. It's already on duty on the first line. And we don't know how many. We know that there is at least one. E não sabemos quantos são. Sabemos que há pelo menos um regimento. Pelo menos. Então, quantos lançadores mesmo? Essas são tecnologias completamente novas. Pois é, o Oreshnik é apenas um deles. Muitas pessoas por algum motivo se concentram no Oreshnik, mas há vários outros meios que a Rússia pode usar mesmo sem ogivas nucleares. O Oreshnik pode. Bem, você mesmo viu o que aconteceu em Dnepropetrovsk. Ainda estamos esperando as imagens de satélite da OTAN que dizem, nada aconteceu lá. Então sim, mesmo sem uma ogiva nuclear, ele basicamente consegue penetrar. Sabemos que ele penetra extremamente fundo no solo. We know that it penetrates extremely deep into the ground, and so yeah, it could be used in purely conventional. Então sim, isso poderia ser usado de forma puramente convencional, ou com alguns explosivos convencionais de alta potência, ou claro, com ogiva nuclear. E novamente, este é apenas um deles. Não se trata de um único sistema, embora eles sejam importantes. Eles fazem parte do sistema mais amplo de defesa da Rússia, tanto das capacidades ofensivas quanto defensivas. E sim, a Rússia já opera os S-500. A Rússia opera todos os tipos de sistemas avançados, e novos tipos de armas estão sendo introduzidos literalmente todos os meses. Não se esqueça, há outros meios de transmitir a mensagem se for o caso. E, novamente, vários deles nem sequer terão ogivas nucleares. Simply not even, nuclear tipped. O Reino Unido está em processo de construir uma cúpula de ferro, Andrei. Você sabe, sempre que alguém fala sobre uma cúpula de ferro ou algo parecido, como a que temos em Israel, dá para ver que o país não está buscando amizade,
parceria ou cooperação. Está se preparando para a guerra. Nós sabemos disso. Pela experiência de Israel, essas parcerias tendem a trazer mais conflito. Basta olhar para as guerras no Oriente Médio. Mas quando se trata do Reino Unido, por que eles precisam de uma cúpula de ferro? Se não há guerra na Europa? Se não há inimigo na Europa? Vamos supor que eles construam um sistema de defesa aérea como a cúpula de ferro. Quão eficaz isso realmente poderia ser? System like Iron Dome. How effective that could be. Zero. It cannot be effective already. So, Não pode ser eficaz ainda. Então, primeiro, domo de ferro. Quero dizer, o que é o domo de ferro? É basicamente um sistema israelense de curto alcance projetado para interceptar mísseis balísticos lentos. Bem, mísseis do tipo Katyusha, que seguem uma trajetória balística clássica. Você sabe, ele é lançado, passa pela fase de impulso, desliga como qualquer míssil balístico e depois segue um caminho facilmente previsível. É assim que eles funcionam, e mesmo assim falham. Quero dizer, sim, ele provavelmente consegue interceptar um foguete Katyusha a Mach 0,9, talvez Mach 1,1, feito de um cano de água, sabe? Por esses grupos do tipo Hamas ou algo assim. Mas a realidade é que contra a tecnologia moderna de mísseis, eles são inúteis. against the modern missile technology, they are useless waste. Não há Hamas na Europa. No, I mean, well, they think that somehow, yeah. Bem, eles acham que de alguma forma, sim, tudo isso é novamente imitação. Não existe um único sistema, nem mesmo em um futuro previsível, no Ocidente, combinado e na OTAN, incluindo os Estados Unidos, que consiga interceptar uma salva de mísseis supersônicos. Esqueça os hipersônicos, eles não têm nada com que interceptá-los. Estamos falando de todos os tipos de hipersônicos, desde veículos planadores como o Avangard, que pode voar mesmo sem uma ogiva nuclear de um megaton. O impacto de um único Avangard convencional já seria devastador, porque estamos falando de Mach 27. Quero dizer, estamos obviamente lidando com a energia cinética, que varia diretamente com o quadrado da velocidade. Varies directly with the square of the velocity. So same goes for zircon. There's nothing. Então o mesmo vale para o Zircon. Não há nada que eles possam fazer. Eles não conseguem interceptá-lo. Eles não conseguem interceptar uma salva de armas supersônicas, mísseis Onyx, sabe? E depois o Kinzhal e todos esses novos Iskanders. Quero dizer, o que você vai fazer? Com o quê? Eles perderam a corrida armamentista, eu venho dizendo isso publicamente há 10 anos. Eles simplesmente perderam. Ponto final. E agora existem lacunas que nunca serão fechadas, sabe? Então eles podem declarar o que quiserem. De novo, como eu disse, eu sou o Superman. Não, o Batman. O Batman. Vá em frente, tente me desmentir. Então se eu disse, deve ser verdade. If I said so, it must be true. Andrei, is there in the Andrei, existe, na mentalidade da liderança russa, alguma forma de... Sabe, toda vez que Putin fala sobre o conflito na Ucrânia, eu vejo alguém tão racional que, se amanhã, digamos, a Europa decidisse conversar com a Rússia para chegar a algum tipo de acordo razoável sobre a Ucrânia, eles não diriam não à Europa. Eles ajudariam a Europa, ajudariam de alguma forma a Europa a alcançar esse tipo de acordo na Ucrânia. Mas quando eles não veem isso acontecendo na Europa, você não acha que afinal estamos falando dos Estados Unidos e da Rússia? A Europa faz parte dessa região. Basicamente, quando falamos da Europa, estamos falando da Europa ocidental. Alemanha, França e Reino Unido. É possível fazer algum tipo de acordo com esses países? No, not with them, because they are in the desperate fight. Não com eles, porque estão em uma luta desesperada por suas vidas políticas e talvez por suas vidas fora da prisão. E Vladimir Putin, 2 dias atrás, disse: estamos prontos para conversar com a futura geração de políticos europeus se eles aparecerem. Com esses caras? Vamos lá. Ele basicamente os chamou de porcos. Então, o que mais? Ok, podemos perguntar ao Sr. Medvedev. Ele tem um vocabulário muito mais amplo para insultar esses imbecis, sabe? Os russos não os veem como parceiros. Eles os veem, como o Sr. Lavrov disse novamente há 2 dias, como o renascimento oficial do nazismo na Europa. Simples assim. Quer dizer, vamos lá. Eu não sou ninguém.
Ele é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ele vem a público e diz: vemos o renascimento do nazismo, que é exatamente o que está acontecendo, obviamente sob o disfarce dessa democracia e de toda essa besteira, com muitas cores de arco-íris associadas a ela, sabe? The rainbow colors attached to it, you know. But the truth is, that's who they are. I'm sorry. Mas a verdade é que é isso que eles são. Sinto muito. E é por isso que eles querem guerra. Como Vladimir Putin já declarou, eles terão guerra, uma guerra de verdade, da qual nenhum deles faz a menor ideia. Nenhum, incluindo os militares. Eles são patéticos. E foi isso que lhes foi dito. Se vocês começarem qualquer coisa, estarão acabados. E talvez até seus países deixem de existir. Se a população europeia não entende o que está acontecendo, esse é um problema da população europeia. Não é mais um problema da Rússia. Os russos não se importam. A imensa maioria da população russa hoje odeia a Europa, odeia o Ocidente Unido. Se essas pessoas não entendem isso e estão falando de uma superpotência nuclear que pode destruí-los em 15 minutos, bem, o problema é delas. Which can wipe them out in 15 minutes. These people are stupid, they're ignorant. Essas pessoas são estúpidas, são ignorantes. Basicamente, são como o bojo, sabe? E todos aqueles comissários de bordo. São produtos de um sistema educacional que não produz praticamente nada. São fábricas de diplomas que formam pessoas como aqueles velhos camaradas que não sabem nada, absolutamente nada. E o que posso dizer? Estamos apenas andando em círculos, voltando à estaca zero. Se a Europa não quer formar uma nova geração ou um novo tipo de político, esse é o problema da Europa. Sabe, houve um tempo em que a União Soviética se importava com a forma como era vista pelo resto do mundo, porque seguia algum tipo de dogma ideológico. Os russos não se importam mais com isso agora. Sabe, com a forma como são vistos pelos europeus. Don't care how they look like, you know, in the eyes of Europeans. The fact is, Russians prefer and enjoy the fact that they... O fato é que os russos realmente se divertem vendo os outros se apavorarem com isso. Os russos não precisam do amor deles. É isso que as pessoas não entendem. Ocorreu uma mudança tectônica, e esse é o ponto central. Os russos não se importam com a forma como são vistos na Europa, ponto final. O mesmo vale para os Estados Unidos. Mas, novamente, os Estados Unidos são uma superpotência legítima, embora não tão grande quanto fingem ser. Os russos conversarão com os Estados Unidos. Com a Europa, acabou. Quanto a pessoas como Orbán, que vão à Rússia, bem, Orbán está diante de uma escolha muito difícil, porque se a Hungria tentar continuar andando nessa linha tênue, o que é compreensível para um país pequeno e sem grandes recursos, vai ser complicado. It obviously doesn't have this massive resources. Same goes for Slovakia. And we already know, Mr. Fico... O mesmo vale para a Eslováquia. E já sabemos que Sr. Fitzer foi ferido durante aquela, você sabe qual, tentativa de assassinato. A aeronave dele foi danificada ontem. De alguma forma, você sabe, algo aconteceu com a aeronave do Sr. Fitzer. Então sabemos o que está acontecendo. O que resta? Bem, a única maneira de eles conseguirem sobreviver como nações independentes, com sua cultura, com suas, você sabe, visões de vida, é se desligarem da União Europeia. Mas será que conseguem? Duvido. É por isso que observamos essas dinâmicas. E o que posso dizer? Quero dizer, há muito pouco que eu ainda possa dizer sobre isso. A Europa acabou e precisa morrer, porque já não é mais a civilização ocidental. Sabe, a propaganda é tão intensa na Europa, e eles não respeitam ninguém que tenha uma opinião diferente sobre a guerra. Por exemplo, na Ucrânia, nós sabemos o que está acontecendo com o coronel Jacques Paul. Yeah, Jacques, it's like that tells you they are... Jacques é tipo, isso mostra, eles são covardes. Os europeus são covardes. Então a única coisa que eles podem fazer agora é isso. Esse é o playground satânico. Eles querem praticamente legitimar a pedofilia. Olhe para o Reino Unido. A mídia deles, a elite política deles. Quero dizer, eles já legitimaram a prostituição, legitimaram o tráfico de drogas e contam isso como parte do PIB, o Produto Interno Bruto. Certo? Então, quero dizer, essas pessoas estão bem com isso. Exceto, sim, somos oprimidos e tudo mais. Bem, vocês votaram nisso. Vocês votaram nisso por décadas, vez após vez. Os franceses não têm direito de reclamar, porque antes de 2 mandatos desse idiota do Macron, que basicamente destrói a nação,
o que quer que ainda reste dela, eles elegeram Hollande, certo? Whatever is left of them, they were electing Holland, okay? The other creep, you know? E o outro sujeito, sabe? Os alemães estavam satisfeitos enquanto Merkel estava lá, que aliás estava infestando o país com pessoas por meio do que é essencialmente imigração ilegal, sabe? E essa imigração, o que é europeia? Não, não é imigração europeia. A Europa vai se tornar algo como, sabe, o crime organizado albanês, tráfico de drogas, prostituição, sequestro de crianças. Esse é o futuro deles. E sopões comunitários, e isso não é tipo, sim, Martyanov odeia a Europa. Não, eu não odeio. Na verdade, concordo com o que George Galloway disse há alguns dias, porque meu coração sangra por aquelas pessoas que entendem o que está acontecendo. Mas, em grande parte, elas precisam procurar o que significa Mankurt. Up what Mankurt is. This is a famous, novel by Chingiz Aytmatov. Isso é de um romance famoso de Chingiz Aytmatov. E eles são Mankurds, a maioria deles é. Esse é o ponto que eles não conseguem encarar. A maioria dos europeus ocidentais, bem, os orientais também, odeia os deuses russos. E foi isso que os levou ao estado em que estão. E vai ficar muito, muito pior. Como eu já disse, se você olhar de perto hoje para a França ou o Reino Unido, eles estão se tornando países do terceiro mundo. Grandes partes deles parecem buracos imundos. Eles não conseguem manter a infraestrutura. É sujo, cheio de crimes. E agora você tem, sim, nós sabemos, já dissemos isso muitas vezes. So, yeah, we know. We said it many times. Andrei, você acha que os Estados Unidos estão prestes a atacar a Venezuela? to attack Venezuela? I don't know. Eu não sei. Eu não sei. É isso. Eu não sei. De novo, pode ser imitação. É o Trump. O Trump precisa entender, e provavelmente entende. Bem, provavelmente ele não entende, mas sente isso, certo? Ele não é um homem instruído, e suas faculdades mentais estão dramaticamente reduzidas desde a primeira vez. Então, mesmo que tentem uma mudança de regime, porque sim, atacar é a única coisa que podem fazer, eles não conseguem conduzir uma operação de armas combinadas em um país como a Venezuela. Mas sim, o Scott está absolutamente certo, o Scott Ritter, que há todo tipo de forças especiais lá no terreno. Eles vão tentar minar o governo Maduro e vão conseguir. Sim, há o quê? Uns 50 milhões de dólares agora pela cabeça dele. Então é isso que eles vão tentar. Eles podem lançar alguns Tomahawks e coisas desse tipo, sabe? Mas não se esqueça, há cerca de 2.500, pelo menos oficialmente, Tomahawks dos blocos 4 e 5 restantes. Não é muito. Muitas pessoas não entendem que isso não é muito, certo? Então eles vão gastar esse arsenal em declínio para explodir o que puderem. Basicamente todas as defesas aéreas, alguns aeródromos e outras instalações na Venezuela, eles podem tentar. Mas, novamente, é preciso entender o que vai acontecer depois disso nas relações internacionais. O que vai acontecer com o petróleo. Os Estados Unidos realmente... Trump perdeu a noção, sabe? Porque ele acha que os Estados Unidos podem controlar a questão dos hidrocarbonetos. Não pode. Então, sim, essa é a possibilidade. Quão provável ela é, eu não sei. De novo, Trump é totalmente caótico. Talvez alguém diga a ele que suas declarações grandiosas sobre o quão bem os Estados Unidos estão indo são pura fantasia, basicamente, sabe? E então, claro, temos isso, como Doug McGregor afirmou, há cerca de 100 mil militantes da Colômbia posicionados na fronteira, prontos para entrar com um único objetivo, e matar o maior número possível de americanos. Então isso reduz, quer dizer, o Pentágono precisa entender isso, que qualquer tipo de ação real... Se eles forem lá, acabou. Vai haver derramamento de sangue, quero dizer, um banho de sangue, e talvez isso até faça o Vietnã parecer... Bem, você sabe. Especialmente considerando o fato de que muitos países da América Latina obviamente compartilham uma fronteira terrestre com a Venezuela. E então você sabe, essa é uma outra história. Mas quem sabe? A ideia deles é claramente remover Maduro e instalar um novo regime. Esse regime, se eles tiverem sucesso, vai durar? Eu não sei.
Não sou especialista em América Latina, então você sabe muito mais do que eu sobre isso. I'm not specialist in Latin America, so you know way more than me about it. They're not gonna do it. Eles não vão fazer nada, Andrei. Diferente do que fizeram no Iraque, no Afeganistão, na Líbia e agora na Síria. Bem, quero dizer, sim, nós sabemos disso. Yeah, I'm not gonna- but you Mas veja bem, você precisa entender, a Venezuela não é o Iraque. well, it's not. Não é o Iraque exatamente. Não é o Iraque. Totalmente diferente. É especialmente as pessoas. Actually, people. Sim, Nobody's happy todo mundo está feliz com isso aqui na América Latina. Todos são contra o que os Estados Unidos estão fazendo com a Venezuela. against Venezuela. So yeah, if they want guerrilla warfare on their hands, they Então, sim, se eles quiserem uma guerra de guerrilha nas mãos, provavelmente vão conseguir. E sim, estamos falando de países na escala do Brasil. Mais de 200 milhões de pessoas. Haverá muitos voluntários que irão lutar lá. Há a Colômbia, que tem muitas contas a acertar com os Estados Unidos por vários motivos, alguns deles realmente ruins. E quando você analisa bem, isso é algo muito sério. E há muitas armas por lá, muitas mesmo. a lot of weapons there, a lot. Yeah, exactly. Andre, 4 days Sim, ago, exatamente. there was a meeting in- Andrei, 4 dias atrás houve uma reunião com o Irã, a Rússia, a China e o Paquistão. all countries Todos se reuniram para discutir a situação no Afeganistão. Você sabe, as tropas americanas voltando para lá. Isso é importante porque o Afeganistão tem relevância para a Rússia, o Irã, a China e para toda a região. Quando se trata do sul do Cáucaso, qual é a importância disso? Você acha que Donald Trump enviaria tropas americanas de volta para a base aérea de Bagram? troops back to Bagram air base. He may try because obviously people. Ele pode tentar, porque obviamente as pessoas que lhe dão conselhos militares são tão incompetentes quanto ele. Mas ele pode tentar. Puxa, isso vai ser interessante, sabe? Então o que posso dizer é, mesmo nos Estados Unidos, muita gente diz o quê? Nós apenas... Então sim, mas de novo, não se esqueça. É o Trump. Há muita conversa fiada por aí, sabe? E ele adora fingir que está no controle, que controla o universo. Sabe? Então eu não sei. Quer dizer, eu não sei. Eu não sei como essas pessoas pensam. Há um pouco de bom senso, obviamente, vindo disso. Outros, bem, os Estados Unidos não são uma hiperpotência. Others, I mean, the United States is not hyperpower. It is superpower, very declining. É uma superpotência, mas uma que está em forte declínio e realmente não tem capacidade de conduzir grandes operações terrestres. O que ela pode fazer é lançar alguma força, sabe, reunir um monte de fuzileiros navais, forças especiais, agentes da CIA e tudo mais, e mandá-los de volta para o Afeganistão. E adivinha? Eles vão continuar morrendo depois disso. Simples assim. E não se esqueça da Índia, que também tem um grande interesse, realmente um grande interesse, no Afeganistão. E sabe de uma coisa? O Talibã, os russos reconhecem que o Talibã está lá. Eles não gostam disso, mas aceitam como a realidade oficial, como o governo. Então há muitas coisas que podem acontecer lá no terreno. Well, there are a lot of things which can happen there on the ground. Iran is O Irã é igual, Andrei. Eles não gostam, mas precisam. Essa é a realidade do mundo. On the ground, yeah, we have to work. So yeah, and then there will be obviously once. Sim, temos que trabalhar. Então, sim. E depois, obviamente, quando os caixões cobertos com a bandeira dos Estados Unidos começarem a chegar novamente ao país, por mais que tentem esconder, vai ser algo como, ah, sim, existem terroristas e tudo isso. Não, eles estarão lutando em seu próprio país. O que posso dizer? E desta vez, como foi depois do 11 de setembro, quando a Rússia cooperava com os Estados Unidos fornecendo e permitindo o uso de seus aeroportos e centros logísticos dentro da Rússia e da Ásia Central. Eles podem tentar conversar com países como o Tajiquistão ou quem quer que seja, mas sim, estão militar e economicamente impotentes. Então, o que vão fazer? Gastar mais alguns trilhões de dólares sem nenhum sucesso? Blow another couple $1 trillion without any success. And what is success in Afghanistan? What are they trying to do? E o que é sucesso no Afeganistão? O que eles estão tentando fazer? Todo mundo já viu como traíram as pessoas que cooperaram com eles. Então haverá muito poucos dispostos a se envolver nisso. Apesar do fato de que, obviamente, eu não sou fã do Talibã, não gosto do que eles fazem,
Pelo menos eles conseguiram montar alguma aparência de ordem antes que o Afeganistão possa avançar mais, inclusive desenvolvendo seus recursos e sua atividade econômica entre aquele povo. Quero dizer, entre aqueles países de que acabamos de falar, claro, Irã, Rússia, Índia, China. E é por isso que os Estados Unidos, é preciso entender, as pessoas nos Estados Unidos não têm pensadores estratégicos de qualquer reputação. The United States doesn't have the strategic thinkers of any repute at all. None, zero, doesn't exist. Council on Foreign Relations, Nenhuma. Zero. Não existe. O Conselho de Relações Exteriores é uma piada, incluindo todos os seus especialistas, diplomatas e generais igualmente. A única coisa que eles enxergam é algum tipo de instabilidade, sabe? Um ponto dentro do território eurasiático onde podem surgir conflitos. Eles não conseguem. Realisticamente, economicamente, os Estados Unidos não são tão grandiosos quanto tentam se retratar. O fato é que se você observar de perto a manufatura americana hoje, especialmente como ela não consegue sustentar a força que é, mesmo agora, um exército, uma força aérea e uma marinha reduzidos. Essas são forças em declínio. Muitas delas estão obsoletas. Por exemplo, a Força Aérea dos Estados Unidos é uma força obsoleta, não projetada para lutar em nenhum cenário de guerra moderna. which is not designed to fight anywhere in the modern warfare. They can do a lot of movies about how great they are, but Eles podem fazer muitos filmes sobre o quanto são grandiosos, mas não há um único piloto lá que consiga realmente voar em um ambiente de combate moderno de verdade. Então o que eles fizeram? Vamos montar uma força e jogá-la lá. Essa é a ideia. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas vamos jogá-la no meio do continente euroasiático e ver como podemos sabotar o BRICS, sabe? E o problema é, claro, como dizer, eles não conseguem. Eles podem, de novo, começar todo tipo de coisa, inclusive operações com drogas. Mas o que posso dizer? Acho que eles já sabiam. Já estavam mentindo em 2006. Se você for ler os Washington Files, Afghanistan Papers, eles começaram a mentir lá em 2006. Todos aqueles generais americanos, como Petraeus, todos eles, sabe, dizendo, sim, estamos vencendo. all those, that, oh yeah, we're winning, while in reality they already understood they lost. Bem, na realidade, eles já tinham entendido que haviam perdido naquele dia. Levou o quê? Uns 14 anos para manter a farsa, matando mais pessoas, bombardeando mais casamentos afegãos, matando mais soldados americanos. E claro, aqueles contratados que ninguém sequer conta como mortes militares. São contratados, certo? Mas na verdade, eles são basicamente soldados profissionais, só que em uniformes civis ou roupas civis, se preferir. E tudo bem, deixem que façam isso, se quiserem. Então eu vejo o que vai acontecer. Eles não conseguem impedir a unificação econômica do continente euroasiático, que já está em andamento. E sim, o fato de terem se reunido em Teherã é a maior prova disso. And yeah, the fact that met in Tehran is the biggest proof of that. Yeah. I think just to wrap up this session. Acho que, só para encerrar essa sessão, Andrei, o principal objetivo do governo Trump é enfraquecer o BRICS. Mas veja a Ucrânia, a situação na Ucrânia, o Oriente Médio. Veja a Venezuela, o caso da Venezuela, a Eurásia, como você disse, o sul do Cáucaso. Eles têm todos os motivos para tornar o BRICS mais forte do que antes. Qualquer um desses países que participam do BRICS quer um BRICS melhor, quer aprimorar o BRICS. They want a better BRICS to improve BRICS. Yeah, absolutely. Sim, absolutamente. E então, é claro, temos a Organização de Cooperação de Xangai, que eu acho que acabará se tornando um bloco militar completo. Mas isso depende de bem. É por isso que temos essa estratégia de segurança nacional, sabe? De novo, é por todo o bem contra tudo de ruim. Mas os Estados Unidos não podem salvar sua posição, grosseiramente exagerada, na verdade, como se achassem que depois do colapso da União Soviética, sim, somos os únicos, derrotamos a União Soviética. Não derrotaram. A União Soviética se desintegrou por razões completamente diferentes. E a única coisa que eles podem fazer agora é propaganda e todo tipo de operação de subversão. Militarmente, os Estados Unidos estão muito longe do que tentam se retratar, especialmente em termos de recursos. Mas sim, se os Estados Unidos quiserem continuar sendo apenas mais uma grande potência, e agora temos esse tipo de, espectro de superpotências surgindo, ou melhor, já surgidas, Rússia, China,
A China é uma superpotência econômica. Eu não a chamaria ainda de superpotência militar, mas é definitivamente uma megapotência econômica. Economicamente é simplesmente insana, é gigantesca. E claro, temos a Índia seguindo esse caminho, com dificuldades, mas estão avançando, tentando chegar lá. Então sim, se os Estados Unidos quiserem ser iguais entre iguais, claro, ninguém nega que ainda são uma superpotência nuclear. Mas fora isso, sim, eles querem progredir. Muitas pessoas dizem, na minha opinião, que já não há mais nada de especial nisso. There's nothing to it anymore. Yeah. Sim. Muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. As always. My pleasure. Foi um prazer.